Na última virada de ano, um jantar de Réveillon em Parnaíba, Piauí, se transformou em tragédia. 5 pessoas da mesma família morreram após consumirem uma refeição envenenada com chombinho, um potente veneno de uso proibido no Brasil. O caso rapidamente chamou a atenção da polícia e da mídia, levantando inúmeras perguntas. Quem teria cometido um crime tão cruel? Qual seria a motivação para um ato tão chocante? Inicialmente, a investigação girava em torno do envenenamento da família. Contudo, uma reviravolta inesperada mudou completamente o rumo do caso. Maria dos Aflitos Silva, mãe e avó das vítimas, confessou recentemente um crime ainda mais perturbador: o assassinato de sua vizinha, Maria Jocilene da Silva. Essa revelação colocou os investigadores diante de um novo enigma. Os 2 crimes estariam conectados. Maria teria sido responsável também pelo envenenamento da própria família. Ao longo deste vídeo, vamos examinar os detalhes dessa confissão surpreendente, entender como esse novo elemento pode mudar as investigações e discutir as teorias que cercam o caso. O que realmente aconteceu naquela noite de Réveillon? O que motivou Maria dos Aflitos a confessar agora? E, mais importante, ainda há segredos escondidos por trás dessa história. Acompanhe essa análise detalhada e deixe sua opinião nos comentários. Afinal, um caso com tantas reviravoltas pode ter mais mistérios do que imaginamos. O caso do arroz envenenado teve início na noite de Réveillon, em 31 de dezembro de 2023, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. Na casa de Maria dos Aflitos Silva, familiares se reuniram para celebrar a chegada do novo ano, como faziam tradicionalmente. Entre os presentes estavam seus filhos, netos e alguns amigos próximos, todos compartilhando a ceia preparada para a ocasião. O cardápio incluía pratos típicos, e o arroz foi um dos principais acompanhamentos da refeição. Pouco tempo após a ceia, os primeiros sintomas começaram a aparecer. Náuseas, tonturas e vômitos tomaram conta dos convidados, evoluindo rapidamente para convulsões e perda de consciência. O que deveria ser uma noite de festa logo se transformou em um pesadelo. 5 pessoas da mesma família não resistiram: um filho de Maria dos Aflitos, 2 netas e 2 sobrinhos. Outras 3 pessoas foram socorridas em estado grave e encaminhadas ao hospital. Os médicos suspeitaram imediatamente de envenenamento e a polícia foi acionada para investigar o que havia acontecido naquela noite. As autoridades iniciaram uma apuração minuciosa. Amostras dos alimentos foram recolhidas para análise e os primeiros laudos confirmaram a presença de chombinho, um veneno altamente tóxico e de venda proibida no Brasil. Isso levantou a questão central do caso: teria sido um acidente ou um crime premeditado? Os investigadores começaram a ouvir testemunhas e examinar as dinâmicas familiares. Com o passar dos dias, surgiram informações sobre conflitos internos, desentendimentos e disputas financeiras, fatores que poderiam indicar um motivo para o crime. O comportamento de Maria dos Aflitos logo chamou a atenção da polícia. A idosa, apesar da tragédia, parecia não demonstrar o luto esperado para alguém que acabará de perder filhos e netos. Mas nada poderia preparar os investigadores para a reviravolta que viria a seguir. Em um momento inesperado, Maria dos Aflitos fez uma confissão chocante. Além do caso do arroz envenenado, ela admitiu ter assassinado sua vizinha, Maria Jocilene da Silva. Essa revelação trouxe uma nova perspectiva ao caso e levantou ainda mais dúvidas. Teria ela agido sozinha? Os crimes estavam conectados? E, acima de tudo, o que teria motivado esses atos brutais? No próximo capítulo, vamos mergulhar nos detalhes da confissão e entender como essa nova peça alterou completamente o rumo da investigação. A reviravolta no caso do arroz envenenado aconteceu quando, diante da pressão dos investigadores, Maria dos Aflitos Silva fez uma confissão inesperada.
No início, ela negava qualquer envolvimento na morte dos familiares e mantinha um discurso de inocência. No entanto, após dias de interrogatório, acabou admitindo algo que chocou ainda mais a polícia. Confessou ter matado sua vizinha, Maria Jocilene da Silva. Essa revelação trouxe um novo olhar para o caso. O assassinato da vizinha não havia sido considerado até então, mas, ao investigar o histórico das duas mulheres, os policiais descobriram que Maria Jocilene estava desaparecida há alguns meses. Durante o depoimento, Maria dos Aflitos afirmou que o crime ocorreu após uma intensa desavença entre elas. Segundo suas palavras, Jocilene teria ameaçado expor um segredo que poderia arruinar sua vida. Sentindo-se acuada, Maria decidiu agir primeiro. De acordo com a confissão, Maria dos Aflitos convidou Jocilene para um almoço em sua casa. A vítima, sem suspeitar de nada, aceitou o convite. Em um momento oportuno, Maria teria misturado uma substância tóxica na comida, provocando a morte da vizinha em poucas horas. Para se livrar do corpo, ela contou com a ajuda de um conhecido, que teria sido responsável por ocultar os restos mortais. As autoridades passaram a investigar essa nova linha do caso e, em pouco tempo, encontraram indícios que confirmavam a confissão. Testemunhas relataram que Jocilene desapareceu sem deixar rastros e que Maria dos Aflitos havia demonstrado um comportamento estranho após o sumiço da vizinha. Além disso, a polícia encontrou vestígios de substâncias tóxicas semelhantes às usadas no arroz envenenado. Com essa nova descoberta, os investigadores começaram a se perguntar: teria Maria dos Aflitos envenenado sua família pelo mesmo motivo? Estaria tentando esconder segredos que poderiam ser revelados? Ou o assassinato da vizinha e a tragédia do Réveillon eram eventos desconectados? As confissões de Maria trouxeram mais perguntas do que respostas, levando a polícia a aprofundar ainda mais a investigação. Agora, os agentes precisavam entender o que realmente motivou a idosa a cometer tais crimes e se havia mais alguém envolvido. No próximo capítulo, exploraremos os desafios da investigação pós-confissão e como a polícia lidou com as novas informações que surgiram. Com a confissão de Maria dos Aflitos Silva sobre o assassinato da vizinha e o envenenamento da própria família, a polícia se viu diante de um quebra-cabeça complexo. Se, por um lado, a admissão de culpa parecia esclarecer parte do caso, por outro, levantava novas questões que tornavam a investigação ainda mais desafiadora. A primeira prioridade dos investigadores foi verificar se Maria dos Aflitos estava dizendo a verdade ou apenas tentando manipular a narrativa. A confissão poderia ser uma estratégia para encobrir alguém, ou estaria ela alterando os fatos para minimizar sua responsabilidade? Para responder a essas perguntas, a equipe policial começou a cruzar evidências físicas com o depoimento da acusada. Foram realizadas buscas na casa de Maria, onde os peritos encontraram vestígios da mesma substância tóxica que causou a morte de sua família. Além disso, escavações em uma área próxima revelaram restos mortais que, após análises preliminares, foram identificados como pertencentes a Maria Jocilene da Silva. Essa descoberta confirmou que a vizinha realmente havia sido assassinada, dando ainda mais credibilidade à confissão de Maria. Outro ponto que intrigava os investigadores era a motivação do crime. Embora Maria alegasse que matou a vizinha por conta de um segredo ameaçador, a polícia suspeitava que havia algo mais profundo por trás de suas ações. Testemunhas foram entrevistadas e algumas revelaram que Maria e Jocilene tinham uma relação conturbada, repleta de desentendimentos e desconfianças. Além disso, surgiram indícios de que Maria estava envolvida em disputas financeiras com membros da própria família, o que poderia explicar o envenenamento coletivo. Um dos maiores desafios da investigação foi reconstruir a dinâmica dos eventos e entender se Maria agiu sozinha ou contou com a ajuda de terceiros. As autoridades começaram a analisar movimentações bancárias,
registros telefônicos e possíveis cúmplices que poderiam ter colaborado na ocultação do corpo da vizinha ou até mesmo na compra da substância tóxica. Conforme a investigação avançava, ficava claro que o caso era mais complexo do que parecia à primeira vista. A cada nova evidência encontrada, mais dúvidas surgiam. Teria Maria planejado todos esses crimes com frieza? Ou estaria protegendo alguém mais envolvido nos assassinatos? No próximo capítulo, exploraremos as principais teorias e mistérios que ainda cercam esse caso chocante. À medida que as investigações avançavam, o caso do arroz envenenado e do assassinato de Maria Jocilene da Silva se tornava ainda mais enigmático. A confissão de Maria dos Aflitos respondeu a algumas perguntas, mas abriu espaço para inúmeras especulações e teorias. O que motivou, de fato, esses crimes? Ela agiu sozinha ou havia outras pessoas envolvidas? Uma das principais linhas de investigação explorava a possibilidade de que Maria tivesse envenenado a comida sem intenção de atingir toda a sua família. A hipótese levantada era de que o verdadeiro alvo poderia ser uma pessoa específica, e os demais se tornaram vítimas colaterais. A pergunta que se impunha era: quem Maria realmente queria eliminar? Alguns acreditam que a vítima pretendida era uma de suas filhas, enquanto outros sugerem que o alvo era um dos netos, com quem ela mantinha um relacionamento conturbado. Outra teoria levantada pelos investigadores foi a de que Maria não agiu sozinha. Testemunhas apontaram que ela mantinha relações próximas com algumas pessoas da vizinhança e até mesmo com parentes que poderiam ter conhecimento ou envolvimento no crime. O desaparecimento de Maria Jocilene e a ocultação de seu corpo sugeriam que havia um planejamento mais elaborado do que um simples ato impulsivo. Seria possível que Maria tivesse um cúmplice que a ajudou a encobrir o assassinato. Além disso, um detalhe que chamou a atenção dos especialistas foi a substância utilizada no envenenamento. O composto tóxico identificado no arroz e nos restos mortais da vizinha não era de fácil acesso e exigia conhecimento específico para ser manipulado. Como Maria conseguiu obter esse veneno? Teria sido ela mesma ou alguém lhe forneceu a substância? Essa dúvida levava a uma nova hipótese, a de que Maria poderia ter sido influenciada ou até coagida a cometer o crime por terceiros. A relação entre Maria e sua vizinha também levantava suspeitas. Antes da confissão, circulavam boatos de que as duas mulheres tinham um envolvimento romântico secreto, o que poderia indicar que o crime teve motivações passionais. O que levou Maria a matar Jocilene? Seria ciúme, traição ou medo de que um segredo fosse revelado? Por fim, a última grande incógnita girava em torno do estado psicológico de Maria. Alguns especialistas sugeriram que ela poderia sofrer de transtornos mentais que a levaram a cometer tais atos. No entanto, outros argumentavam que sua confissão fria e detalhada indicava plena consciência do que havia feito. Com tantas perguntas ainda sem resposta, as repercussões do caso começaram a se espalhar rapidamente, influenciando não apenas a comunidade local, mas também o sistema de justiça. No próximo capítulo, veremos as possíveis consequências desse crime e como ele pode impactar futuras investigações. A confissão de Maria dos Aflitos transformou o caso do arroz envenenado em um dos crimes mais impactantes do país, gerando intensa comoção e debate sobre justiça, segurança e saúde mental. A mídia nacional se aprofundou na cobertura, trazendo novas revelações e ampliando a discussão sobre os desdobramentos legais e sociais do caso. Uma das primeiras consequências diretas foi a mobilização da opinião pública. Nas redes sociais, surgiram debates acalorados. Algumas pessoas viam Maria como uma assassina cruel e calculista, enquanto outras levantavam hipóteses de que ela poderia ser vítima de um histórico de violência doméstica ou de transtornos psiquiátricos não tratados. Isso pressionou as autoridades a analisarem não apenas os crimes, mas também o contexto de vida da acusada. Do ponto de vista jurídico, Maria enfrentaria uma série de acusações,
incluindo homicídio qualificado por envenenamento, ocultação de cadáver e possivelmente outros agravantes. Advogados especialistas em direito penal apontaram que a confissão poderia acelerar o julgamento, mas a defesa poderia explorar a possibilidade de redução de pena caso ficasse comprovado algum transtorno psicológico ou histórico de abusos. A repercussão também atingiu diretamente a vizinhança e a cidade de Parnaíba, que se tornou o centro das atenções nacionais. Os moradores passaram a conviver com a presença constante da imprensa e das autoridades, além do impacto emocional de saberem que um crime tão cruel ocorreu tão perto de suas casas. Muitos vizinhos deram entrevistas revelando o medo e o choque diante da revelação da confissão. Além disso, o caso levantou discussões sobre segurança alimentar e a facilidade de obtenção de substâncias tóxicas. Especialistas começaram a alertar sobre os riscos do uso indevido de venenos e a necessidade de maior controle na comercialização dessas substâncias. Em resposta, algumas autoridades discutiram a possibilidade de endurecer as regulamentações para evitar novos casos semelhantes. Outro efeito importante foi o impacto psicológico na família das vítimas. Os sobreviventes passaram a ser acompanhados por equipes de apoio psicológico, pois além da dor da perda, tiveram que lidar com o choque de saber que sua própria mãe e avó era responsável pelo crime. O trauma gerado pelo episódio deixou marcas profundas na comunidade e reacendeu debate sobre a importância do suporte emocional para famílias que enfrentam tragédias desse tipo. Com o desenrolar do caso, restava uma última questão: qual seria o desfecho dessa história? No próximo capítulo, analisaremos as conclusões da investigação e o que esse crime deixa como lição para a sociedade. O caso do arroz envenenado, com a trágica perda de vidas e a surpreendente confissão de Maria dos Aflitos, levantou inúmeras questões sobre o comportamento humano, a violência doméstica, os efeitos de transtornos psicológicos e a segurança pública. À medida que as investigações se desenrolam, o impacto deste crime se estende para além da cidade de Parnaíba, com uma repercussão nacional que provoca debates acalorados sobre responsabilidade, saúde mental e as fragilidades do sistema de justiça. A confissão de Maria, somada à complexidade dos fatos, exige que o sistema judiciário atue com seriedade, buscando não apenas uma punição justa, mas também esclarecendo as possíveis causas que levaram uma mulher a cometer tal atrocidade. O caso, sem dúvida, expõe a necessidade urgente de mais atenção à saúde mental, à violência doméstica e à vigilância sobre substâncias perigosas no país. A sociedade, de modo geral, precisa refletir sobre os sinais de alerta de comportamentos extremos e os mecanismos de prevenção que podem ser desenvolvidos. À medida que as autoridades trabalham para concluir a investigação e preparar o julgamento, o país aguarda uma solução que traga justiça às vítimas e clareza para os envolvidos. Para os sobreviventes da tragédia, resta o longo e doloroso caminho da recuperação emocional e da reintegração à vida normal, um processo que provavelmente levará anos. Agora, gostaríamos de saber sua opinião sobre este caso e suas perspectivas sobre os desdobramentos dessa história chocante. O que você acredita que motivou Maria dos Aflitos a cometer esse crime? Como você vê o papel da saúde mental em situações extremas como essa? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe este vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal para acompanhar mais atualizações sobre esse caso e outras notícias que repercutem no Brasil. Fique atento às investigações e ao desfecho desse caso tão emblemático.